Olá a todos e todas, meus alunos, todos que seguem o nosso canal, bem-vindos. Hoje nós teremos uma aula de filosofia, mas a gente vai trabalhar basicamente a lógica. E dentro da lógica, ela tem vários campos para que nós possamos trabalhar. Dentro dessa temática, a gente vai estudar hoje um pouco das falácias. Vamos ver aqui o que são as falácias, como se constrói um argumento falacioso, como nós podemos perceber as falácias e os diversos tipos de falácias. Então, compreendendo um pouco melhor a lógica, nós podemos também organizar melhor o nosso discurso e, sobretudo, não cair em argumentos falaciosos, enganosos. Isso, no mundo em que nós vivemos, na época em que nós vivemos, a época da pós-verdade, é muito bom, é importante que nós consigamos discernir um argumento que é válido do argumento que não é válido. Portanto, então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, a lógica, ela foi organizada, ela foi sistematizada por esse filósofo grego que nós já conhecemos aqui de várias outras aulas, vários outros encontros anteriores. É o senhor Aristóteles, filósofo grego de Estagira, que viveu durante boa parte da sua vida em Atenas. Aristóteles, ele sistematizou, quer dizer, ele organizou a lógica. Antes de Aristóteles, é claro que já existia lógica. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe e que já consegue observar e perceber o mundo, a natureza que o cerca, a gente já pode dizer que existia ali alguma coisa de lógica. Tá? Por exemplo, quando o homem primitivo começa a perceber o movimento dos astros, o Sol, a Lua, e percebe que durante o Sol ele vai ter os dias claros e com a Lua, à noite, né, ele vai ter a parte da penumbra, a escuridão, então ele já começa a organizar. Quando o homem coloca uma semente de um fruto que ele comeu em um dado lugar e depois de um tempo ele percebe que ali nasceu uma árvore que produz um fruto similar, igual àquele que ele comera antes, repetindo isso por ensaio e erro, vai descobrir ali a agricultura. Isso também tem a ver com a lógica. Porém, o mérito de Aristóteles é que ele organizou todo esse conhecimento, sistematizou, dizendo o que é e o que não é naquele campo do saber e sistematizou a lógica. Aristóteles, nós sabemos que é o único homem que viveu, que existiu entre nós, que é o inventor de duas ciências. Ele inventou a lógica e também inventou a biologia. Ele é o primeiro biólogo, ele também sistematizou a biologia. Porém, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é a lógica. Bom, a definição básica de lógica, a gente vai ter aqui, que é do latim, né? Lógica do latim, que quer dizer enganoso, que é um argumento que envolve uma forma não válida de raciocínio. Um argumento errôneo que possui a aparência de validade, de correção, podendo isso levar à sua aceitação. Então, você pode ser ludibriado por um argumento falacioso, que não é de fato lógico, mas tem uma aparência lógica. E aí a gente vai ter, né, círculo vicioso, princípio, petição de princípio, que é um conceito também aristotélico, está no seu livro Organum, e também a sofisma. Bem, o que a gente vai fazer aqui agora? Existem dois tipos de argumentos falaciosos, tá bom? Quando ele é feito sem a intenção de ludibriar, ele não quer enganar o outro, ele pode estar enganado, quer dizer, é um raciocínio que ele é enganoso, mas ele não tem o dolo, não é intencional. Nesse caso, os filósofos, via de regra, chamam de paralogismo. É um argumento enganoso, mas que não tem o dolo, a intenção de ludibriar outrem. Já o sofisma, daí os filósofos sofistas, que foram muito atacados, nós sabemos disso, por Sócrates, Platão e, de certo modo, por Aristóteles, aí há o interesse em trapacear, daí sofisma. É um raciocínio, trata-se de um raciocínio com a intenção de enganar, tá? Ele quer enganar, ele quer ludibriar o outro. E aí a gente vai começar a ver aqui alguns tipos de falácias. Bom,
A primeira que eu vou apresentar aqui a vocês é o argumentum ad misericordiam, ou o famosíssimo apelo à compaixão. A compaixão, nós sabemos, Aristóteles definiu também muito bem. A compaixão é quando nós vemos alguém sofrer alguma coisa, um mal, que no nosso entendimento nós pensamos que aquela pessoa não merece aquele mal. Porém, isso pode ser feito de maneira também falaciosa. Claro, isso pode ser feito de maneira falaciosa, tal como um paralogismo ou tal como um sofisma. Por exemplo, quando um responsável, sabendo que seu filho vai viajar, ele usa esse tipo de argumento. Você vai viajar? Pois bem, cuidado, atenção. Quando você voltar, eu posso não mais estar aqui. Sendo bastante velhinho, ele pode argumentar isso, né? Olha, eu posso morrer enquanto você viaja. Enquanto você viaja. E aí, ele usa esse argumento tentando te persuadir, nesse caso não é convencimento, tentando te persuadir a não fazer isso. Tá? Ou, por exemplo, um professor, no seu ofício, trabalhando com seus alunos, com seus discentes, em meio a uma bagunça perpetrada pela turma, ele argumenta o seguinte: vocês falam que gostam de mim, né? E aí vocês fazem toda essa bagunça. Poxa, se vocês gostam de mim, por favor, fiquem quietos. Eu não estou conseguindo trabalhar desse jeito. Ora, é claro que o professor deve buscar ter o controle da turma, mas usar o argumento de que a turma ou seus discentes gostam dele e por isso não deveriam fazer bagunça, aí nós estamos diante de uma falácia, que nesse caso é a falácia do ad misericórdia, o apelo à compaixão. Por que dizemos isso? O discente deveria se comportar da maneira adequada em sala de aula, não porque simplesmente ele gosta ou não do seu docente. Ele deveria se comportar porque é assim que se espera que o aluno se comporte numa sala de aula. E por aí vai, podemos pensar a partir daí vários outros exemplos. Esse é o apelo à misericórdia. Isso é um tipo de falácia. Vejamos aqui vários outros. Eu não listei aqui todos os tipos de falácias, mas apenas alguns. Eu vou usar aqui também com vocês muitos slides com texto em espanhol, porém não tem problema, a gente faz a tradução, uma tradução livre, razoável, que dá para a gente perfeitamente entender o objetivo. Vamos lá, então, ao próximo tipo de falácia. O argumento parece lógico, mas não é. É o argumento de autoridade, ou ad verecundiam, do latim. Os termos são basicamente inspirados no latim, então a gente vai usar aqui frequentemente os termos em latim. Tá? Então, é o argumento de autoridade, ad verecundiam. E aí a gente tem aqui um texto que nos ajuda. O senhor aqui diz o seguinte, né? Como Nobel de Literatura, recomendo o vinho tinto para combater a caspa. Vejamos. Esse senhor, digamos aqui, ele é um vencedor do Prêmio Nobel, uma referência clássica. O Brasil não tem um Prêmio Nobel. Infelizmente, ainda não temos. Tá? O que mostra algumas falhas da nossa educação, né? Historicamente falando. Bem, o que acontece? Uma educação que basicamente não oportuniza, não dá oportunidade, sobretudo aqueles que mais precisam. Mas voltemos aqui. Esse senhor, sendo autoridade em literatura, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele é uma autoridade em literatura. E aí, ele, tirando proveito disso, vai dizer que o vinho tinto, ele é salutar, ele é bom para combater a caspa. Ora, uma coisa é ele ser autoridade em literatura. Outra coisa é ele conhecer o mecanismo da indústria farmacêutica e da ciência da farmácia. Ele não tem esse domínio. Então, ele é autoridade, mas ele é autoridade em literatura. Ele não é autoridade em farmácia. Pensemos aqui vários outros exemplos. Não é difícil esse tipo de falácia. A gente convive muito com isso. Tá? Por exemplo, um jogador de futebol. Digamos que ele seja um bom jogador de futebol. E aí ele vai fazer campanha política para o candidato A ou B. Não estou dizendo aqui que o jogador de futebol A ou B não possa fazer campanha política para um candidato ou para um partido A ou B. O problema é que o jogador de futebol, ele não é
até que se prove o contrário, ele não é autoridade em assuntos de política. Ele não é um sociólogo, não é um filósofo, não é um historiador, não é alguém que domine aquele campo de conhecimento. Então, ele é autoridade, talvez, sim, para falar de futebol, mas de política, não. E aí a gente vai ter o quê? Um tipo de falácia. A gente usa o argumento de autoridade de maneira equivocada. É claro que, por exemplo, Aristóteles é autoridade, se a gente for falar aqui em lógica, se a gente for falar em filosofia moral, em teoria do conhecimento. Porém, Aristóteles não vai ser autoridade para todos os assuntos, tá bom? Então, a gente deve usar o argumento de autoridade, ele é válido. Por exemplo, na prova do Enem, você pode usar um bom argumento de autoridade. Você vai falar sobre teoria do conhecimento e cita Platão, Aristóteles, René Descartes, John Locke, são autores que trabalharam muito bem isso aí. Porém, eles não são autoridade em todos os assuntos. Beleza? Então, a gente tem aqui o caso do argumento de autoridade, que é válido dentro daquilo que está no seu campo de conhecimento. O que está fora, você não é autoridade nisso. Eu não sou autoridade para falar, por exemplo, em pilotagem de aeronaves. Eu não domino esse campo de conhecimento. Então, eu não sou autoridade para falar disso. Seguimos aqui. Agora temos aqui o argumento ad hominem, que é o argumento que ataca a pessoa. Ataca a pessoa que defende um argumento qualquer, tá? E nós temos aqui um exemplo, simples assim. Dois homens estão aqui juntos, conversando, dialogando, discutindo. Um deles, né, bem vestido, se dirige ao outro, que diz não à sua afirmação, e aí ele argumenta a seguinte proposição. Alguém que se veste tão mal não pode ter razão. Repare que esse indivíduo ataca o outro pela sua maneira de vestir, porque ele aparece roto, maltrapilho, então ele não tem autoridade para discutir um assunto, seja ele qual for. Repare que aqui ele faz um argumento contra o homem, ad hominem. Ele ataca a pessoa do outro. Isso é muito comum e nós vemos reiteradas vezes. Vou citar alguns exemplos da história que vocês perceberão muito facilmente. Por exemplo, quando o goleiro de futebol, Bruno, se envolveu naquele caso, né, que nós conhecemos. Quem tem aqui um pouquinho de idade lembra desse caso, né? Ou então eu vou apresentar, você vai se lembrar dele, ou vai poder entendê-lo. O goleiro Bruno, ele se envolveu no assassinato de uma jovem modelo chamada Elisa Samúdio. Quando os autos, né, a investigação, mostravam claras evidências de que ele era o assassino de Elisa Samúdio, ele chegou a argumentar o seguinte: ela era uma prostituta. Ora, o fato dela ser uma prostituta ou não, não justifica um crime, não justifica, no caso, um assassinato. Que, no caso da lei brasileira, o crime, né, do assassinato é o pior crime que pode existir entre nós. Ora, não justifica tirar a vida de alguém porque aquela mulher seria uma prostituta, tá bom? Ora, se ele fosse um homem tão idôneo assim, que ele então não andasse, não se misturasse com ela. O argumento dele é falacioso, porque ele está atacando a pessoa da Elisa Samúdio. Se temos aqui vários outros exemplos, não é difícil esse aqui. Alguns anos atrás, um grupo de jovens ricos que moravam em Brasília atearam fogo em um índio pataxó que dormia num ponto de ônibus na cidade de Brasília. Quando eles foram presos, e depois foram soltos, eles argumentaram o seguinte: olha, nós pensamos que fosse um mendigo. Ora, se era um mendigo, então eles entendiam que seria um atenuante para o crime que eles cometeram. Claro que não, tá bom? O fato de ser um mendigo não justifica que você possa colocar fogo em alguém que dorme em um ponto de ônibus. Ou seja, eles atacaram a pessoa daquele indígena. Um outro caso também famoso, nós podemos pensar, é o de um grupo de jovens que espancou uma mulher em um ponto de ônibus numa manhã, né, numa madrugada, indo para amanhã, aqui no Rio de Janeiro. E eles argumentaram, quando presos, que ela fosse uma prostituta. Não era. Ela era uma empregada doméstica que ia para o seu trabalho, laborar, labutar.
Eles entenderam que fosse uma prostituta e entenderam que poderiam dar uma surra nela. Tá? Nesse caso, nós temos de novo um ataque à pessoa, porque ataca a pessoa que defende um argumento. Ou ataca a pessoa para desqualificá-la, tentando desconstruir o seu argumento. Sigamos aqui para a próxima. Isso aqui é absolutamente comum e perigosíssimo. Tá? Chamamos de generalização apressada. Por quê? Se toma o todo a partir de uma pequena parte. Da parte se infere, inferir é pensar um dado que você ainda não tem a partir dos dados que você já tem. Aqui no caso, vejamos, né? Um repórter, aqui nesse caso, aqui no desenho, nesse caso, mal intencionado, ele vai dizer o seguinte, ó, nos encontramos diante de uma praga de ovelhas negras. Reparem que aqui, né, nós temos um rebanho e uma só ovelha é negra. E a partir dessa ovelha negra, ele faz uma generalização apressada. Ele toma o todo, todas as ovelhas, pela parte, por uma. Isso aqui é um tipo de falácia muito comum para se usar com argumentos preconceituosos. Nós sabemos, por exemplo, que alguns pastores ludibriam o seu rebanho, enganam seus fiéis e desviam dinheiro, roubam dinheiro da comunidade. Nós sabemos disso. Agora, não podemos dizer que todos eles fazem isso. Nós sabemos que existem padres, infelizmente, que são pedófilos, mas a maioria dos padres não o é. Se você pega um padre pedófilo, um pastor que ludibria os outros, né? E aí você generaliza, você acaba incorrendo num erro. Que erro? O erro da generalização apressada. É como também alguém dizer que todo torcedor do Flamengo é mal educado. Ora, embora existam torcedores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras, do São Paulo e qualquer time, né, que sejam mal educados, isso não quer dizer que todos os torcedores daquela agremiação sejam, de fato, mal educados. E aí, mais uma vez, se pega aquele exemplo, que pode ser pontual, e aí também fazer uma generalização. Ou, nós podemos pensar, alguém que faz uma medicação preventiva contra o coronavírus, isso a ciência desqualifica, toma ivermectina ou então acaba tomando hidroxicloroquina e aí ele acaba não tendo a forma grave, vai dizer, tá vendo? Eu tomei essa medicação, hidroxicloroquina, ivermectina, e não sofri a forma grave da Covid. Portanto, se todo mundo fizer como eu fiz, a coisa vai funcionar como funcionou comigo, tal qual funcionou comigo. Claro que não, a ciência não aprova, nós sabemos disso, mas o indivíduo toma o seu caso e dali ele generaliza, ele universaliza. Isso também é um tipo de falácia. Tomar o todo a partir de uma pequena parte. Não se faz isso. Mais um aqui, sigamos. Aqui chegamos à falácia de acidente, que é da asserção qualificada para a não qualificada. Nesse caso aqui, eu não consegui uma imagem, mas eu vou trabalhar com um texto que vai nos servir, que nos será útil, né? A cura de um homem com a mão atrofiada. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos de 9 até 14. A gente vai trabalhar esse caso aqui, tá? Sigamos. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Quem entrou foi Jesus Cristo. Então, perguntaram a Cristo, a fim de acusá-lo. É lícito curar aos sábados? Nós sabemos que os judeus, né, na tradição deles, não curavam aos sábados, porque o sábado é o último dia, é o dia do descanso na semana para os judeus. Jesus respondeu, quem haverá dentre vós que, tendo uma só ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer bem aos sábados. Em seguida, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu e ela ficou sã, como a outra. Então, os fariseus
Saindo dali, tramaram contra ele, sobre como acabariam com ele ali, no caso, Jesus Cristo, tá bom? Bom, o que acontece? Esse tipo de falácia do acidente, ela fica presa ao rigor da lei. Então, ele não examina, não estuda os casos particulares da lei. Ele toma aquele caso, né, a lei dura, a lei seca, e aí não admite estudar os casos. No direito, se trabalha com a lei, mas também se trabalha os casos em específico, tá bom? O que acontece? Nesse caso, Jesus Cristo, vendo a lei, faz uma comparação, uma analogia do cuidado com as ovelhas, do cuidado com o rebanho e do cuidado com os seres humanos. Ora, se os seres humanos são mais importantes do que as ovelhas, por que não se pode fazer o bem no sábado? Então Jesus toma a frente e escandaliza aqueles judeus, curando aquele homem. Isso aí é a falácia do acidente que, no caso, os fariseus usaram contra Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um tipo de falácia. É o argumento ad ignorantia, ou seja, né, é o argumento da ignorância, ou ignorância da questão, ou a falácia da conclusão irrelevante. Temos aqui o exemplo da nossa imagem. E como você não pode provar o contrário, eu digo que é verdade. Qual é a verdade aqui em questão? É que o Sol é oco. Ora, se você não tem como cortar o Sol no meio e me provar, né, que o Sol ele é compacto no seu núcleo, no seu interior, então eu vou dizer para você, eu posso afirmar que o Sol é oco por dentro. Isso aqui também é um outro equívoco, né? Há entre nós aqueles que vão dizer, por exemplo, que a Terra é plana. E ele pode argumentar o seguinte: você não tem como me provar que a Terra não é plana. Então eu digo que a Terra é plana. Isso chama-se ignorância da questão. Eu digo, se você não tem como me provar o contrário, eu vou argumentar o que eu quero. E não é exatamente assim que funciona um argumento lógico válido. Eu vou trazer aqui para vocês um pequeno exemplo desse livro aqui, interessante, que é O que é Astronomia, né, da editora Brasiliense. E aqui a gente tem o caso do primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto, vivendo em Mileto, na Grécia, hoje Turquia, aquela região, é o litoral da Turquia. Ele vivendo na Grécia, ele observava os astros. Os gregos eram bons observadores, eram grandes astrônomos também. E aí, o que ele observava? Que a grande ursa, ou como os gregos chamavam, né, o grande carro, entre os gregos, ela tem um movimento no céu. E o que acontece? A ursa maior, ela não desce a linha do horizonte. O grego olhando para o mar, no caso de Tales, ela não descia o nível do mar. Ela aparecia, né, acima do nível do mar no seu movimento. Daí a ursa maior, que pode ser vista em qualquer momento, né, à noite, no hemisfério norte. Bom, o que acontece? Ele viaja para a parte mais ao sul. Ele vai ao Egito, ele vai, né, à região do Sudão, e na sua viagem ele observa, de um novo local, né, do espaço geográfico, que a ursa maior, ou como chamavam os gregos, né, o grande carro, ela, durante uma parte da noite, ela ficava abaixo da linha, né, do horizonte. E aí ele concluiu o seguinte, né, ele e seu discípulo Anaximandro, Tales e Anaximandro. Ora, a ideia geral, até então, era de que a Terra ela é plana. Era uma ideia dos homens, tá? Ela era como um disco, melhor, era como um disco. Ora, se a Terra é como um disco, em qualquer lugar do mundo em que eu esteja, quando eu olho para o céu, eu vou sempre ver a ursa maior. Ora, quando eu estou em Mileto, a ursa maior não vai abaixo da linha do horizonte. Mas quando eu vou para o Egito, ela me aparece, né, no deserto, por exemplo, passando abaixo da linha do horizonte. Ela me some da visão. Então, a Terra não pode ser plana. A Terra deve ser esférica. Nós sabemos que a Terra não é exatamente esférica. Ela é ovalada porque os seus polos são achatados. Mas Tales de Mileto tinha razão. Então, o argumento de que a Terra é plana e alguém dizer que você não pode me provar o contrário está equivocado. Também acaba sendo mais um tipo de falácia. Sigamos aqui. Não percam o fôlego. São vários e vários tipos de falácias. Eu nem coloquei todos aqui, tá bom? Escolhi uma boa parte deles, mas não todos. Olha aqui agora, esse é interessante também. Chama-se a petição de princípio.
tá? Que é o quê? O raciocínio circular ou o raciocínio vicioso, que Aristóteles tratou muito bem. E ele vai dizer aqui o seguinte, ó, a verdade, no livro dele. E ele fala assim, ó, meu livro diz a verdade, e eu te mostro, eu te ponho aqui, eu te mostro aqui. Olha, o argumento dele é o quê? É um ciclo vicioso. Isso é muito comum no diálogo, nas relações entre adultos e crianças. Por exemplo, quando uma criança curiosa, como as crianças são curiosas, ela pergunta para o adulto: a cegonha existe? Sim ou não? E o adulto responde: é óbvio que a cegonha existe. E a prova disso é que você está aqui. Então, ele, para poder argumentar para a criança que a cegonha existe, ele diz que a criança está ali e que aquilo é a prova de que a cegonha existe. Claro que ele não quer dizer para uma criança como se faz a concepção de um bebê. E aí ele foge por meio de uma falácia, tentando, nesse caso aqui, ludibriar uma criança. E há várias outras maneiras, tá? Quando alguém lhe pergunta, Deus existe? E o cidadão responde, é claro que Deus existe. Ora, se Deus não existisse, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui fazendo o quê? O cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Temos aqui uma petição de princípio. Ele pode tentar explicar a existência de Deus de várias outras formas, mas dizer que sim, e a prova disso é que nós estamos aqui, trata-se de um argumento falacioso. Você pode ler Aristóteles, Descartes, você pode trabalhar Santo Tomás de Aquino, que vai ter uma boa tentativa de explicação da existência de Deus. Mas, como nós vimos aqui, é simplesmente uma petição de princípio. Mais uma aqui. É a falácia da ambiguidade. Nesse caso aqui, eu não consegui uma imagem. Vamos trabalhar com o que nós temos aqui, que é uma falácia do equívoco. O discurso não deve ser equívoco, não deve ludibriar, enganar. Ele deve ser unívoco, deve chegar ao entendimento. Quando ele é equívoco, ele tende a enganar as pessoas também. Vejamos aqui, por exemplo, são falácias geradas pela falta de clareza no uso de uma frase ou uma palavra. O mesmo termo é usado em dois sentidos diferentes. Aí a gente vai ter o que se chama em língua portuguesa, isso é uma falácia da linguagem, chamaremos de anfibologia, tá bom? A anfibologia é um discurso equívoco no campo da linguagem. Vejamos aqui um exemplo bem simples. A criança diz assim, ó, vendo o pôr do sol. E alguém, um adulto, lhe pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? E a criança responde, não está à venda, eu estou vendo, estou observando o pôr do sol. Porém, a maneira como está a sua placa gera essa confusão. E aí o adulto pode não ter entendido, tá? Você está observando o pôr do sol ou você está colocando à venda, vendendo o pôr do sol. Na história do pensamento humano, na história da humanidade, nós temos um caso interessante que é contado aqui no livro do historiador grego Heródoto e também nesse livro de lógica que eu usei para a nossa aula de hoje, que chama-se Aprendendo Lógica. Muito bom esse livro, eu usei numa pós-graduação em filosofia que eu fiz antigamente na Gama Filho, tá bom? Que é do Vicente Keller e do Cleverson Bastos. É um livro muito interessante. E aí ele dá o exemplo aqui do rei da Lídia, Croesus. Croesus resolveu invadir a Pérsia, do rei Ciro, lá no século VI a.C. E ele vai invadir a Pérsia. Antes de invadir a Pérsia, ele consultou o oráculo de Delfos. E o oráculo falou para ele o seguinte, Croesus, se você invadir a Pérsia, um grande império, um grande reino vai cair. Aí ele, opa, beleza, vou invadir a Pérsia e vou tomar a Pérsia. E aí ele organizou seus exércitos e invadiu a Pérsia. Foi derrotado. Ele vai acabar caindo escravo dos persas. O que acontece, né? Servo dos persas. Ele volta ao oráculo e questiona o oráculo. E o oráculo vai dizer a ele, quando eu disse que um grande império cairia, o grande império seria o seu. Não ficou claro no oráculo de Delfos que tinha essa fama de não dar respostas muito precisas a quem o fazia qualquer tipo de pergunta. Nesse caso, Croesus foi enganado por uma falácia de ambiguidade do oráculo de Delfos. Sigamos aqui, o império que caiu foi o império D. Mais umazinha aqui.
é o que nós chamamos de derrapagem. É um tipo de falácia da ambiguidade também, no campo da linguagem. Tá? E aí, o patrão fala para o seu empregado: se não fizer o que eu quero, o empregado quer fazer greve, quer parar, quer reivindicar melhor salário, melhor condição de trabalho ou qualquer coisa parecida. E o patrão argumenta o seguinte: se não fazes o que eu quero, então vai afundar a empresa, depois todo o setor e, por último, toda a economia, tá bom? Então, ele coloca o empregado numa situação complexa. E aí, o empregado tem que escolher, ou obedece o seu patrão ou não. Tá? O argumento do patrão é um argumento falacioso. Não quer dizer porque os empregados vão fazer greve que vai afundar a empresa ou todo, no final das contas, toda a economia. Não necessariamente, tá legal? Os trabalhadores conquistaram seus direitos lutando por isso. Não foram agraciados com algo que caiu do céu por patrões bonzinhos que lideram tudo sem nenhum tipo de reivindicação. É só estudar a história que a gente vai compreender isso perfeitamente bem. Mais um tipo aqui de falácia. Essa aqui é bem interessante e nós vimos essa semana um exemplo desse tipo de falácia que eu vou trazer aqui para vocês em nossa aula. Vamos lá. Chama-se ad baculum, ou o recurso à força, em que se usa a força não para convencer, mas para persuadir alguém. Vejamos aqui. O que ele fala aqui, né? Um homem maior e mais forte, com um taco de beisebol à sua mão, aqui a mão direita, ele vai fazer com que uma mulher, uma pessoa, lhe dê ali a sua carteira de dinheiros, tá bom? Está roubando, na verdade, né? Mas ele vai dizer que não. Vejamos aqui, ó. Sem dúvida, escolha a verdade, a melhor opção, né? Livremente, eu te lembro, eu te recordo, te faço recordar. Então, é o que, ó? Me dá o dinheiro ou não me dá o dinheiro? Ora, se você não der o dinheiro, vai apanhar. Aqui nós temos o quê? Um argumento à força, o recurso à força. Isso acontece em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, um professor, novamente, com a sua turma em balbúrdia durante uma aula, e ele ameaça a turma com o seguinte argumento: senhores alunos, queridos, se vocês continuarem a bagunça, não se esqueçam, na próxima semana nós teremos uma prova. Ora, o professor, nesse caso, está usando o seu recurso à força para persuadir os seus alunos a ficarem quietos. Do contrário, a prova pode vir a ser mais difícil. Bem, isso é um tipo de recurso à força. Essa semana, um político brasileiro muito importante, né? É bom que sejamos claros aqui, né? O presidente da República argumentou o seguinte: quem garante no Brasil, uma sociedade, a democracia são as Forças Armadas. Repare bem, ele está usando o argumento falacioso quando propõe que quem defende, quem garante a democracia numa sociedade são as Forças Armadas. Obviamente que não, tá legal? De certo modo, ele está ameaçando a sociedade com o uso da força, das Forças Armadas. Numa sociedade democrática, e nós sabemos perfeitamente bem que a democracia é uma invenção dos antigos gregos. Na democracia grega, os cidadãos se reuniam na ágora. E na ágora, eles decidiam, discutiam, apresentavam propostas, votavam as suas propostas, deliberavam a partir das suas propostas. É claro que na Grécia Antiga existia um exército, mas o exército era uma ferramenta, era uma instituição para defender a polis, tá bom? Mas não como um argumento utilizado para ameaçar os cidadãos. Isso não é o caso da Grécia Antiga. No caso do presidente da República do Brasil, ele usou esse argumento como uma forma de falácia, como um recurso à força. Olha só, é bom que vocês façam como eu estou propondo a vocês. Não esqueçam que quem garante no Brasil, né, a democracia são as Forças Armadas, ou em outro qualquer lugar do mundo. E isso não está correto. Ele está usando um argumento de força, tá legal? Por ele ser militar e acreditar que tem as Forças Armadas como um todo ao seu lado, ele usa um tipo de ameaça à sociedade. Isso é deliberadamente uma falácia do tipo de ad baculum, ou recurso à força. Fiquem atentos no que nós percebemos e que nós vivemos em uma sociedade. As falácias estão no meio de nós, e nós, às vezes, percebemos ou não
que nossa aula seja uma ferramenta para que vocês entendam o argumento falacioso ou não falacioso. Mais um aqui. Vejamos. É a falácia de falsa causa. Claro que não existem tigres. Por que não existem tigres? Ele vai dizer, porque eu pus o meu amuleto anti-tigres aqui. Então, eu tenho um amuleto anti-tigres, então no escritório não existirão tigres. Obviamente que não teremos tigres aqui, né, em vários lugares do mundo, tá bom? Num território como o brasileiro, a não ser num zoológico, a gente não vai encontrar tigres, tá? Mas ele tem um argumento aqui que é um princípio de falsa causa. Como diria o filósofo inglês David Hume, é um princípio de causalidade inválida. É como você passar por debaixo de uma escada e dizer, pronto, agora eu vou ter 7 anos de azar. Não há nada a ver uma coisa com a outra coisa, tá bom? São coisas distintas. Então ele vai falar que é falsa causa. Você entrou no portão para ver um jogo de futebol ou o esporte que lhe agrada e o seu clube perdeu. E você fala, perdeu porque eu entrei por esse portão. Não há um princípio de causalidade que justifique essa argumentação, tá bom? É simplesmente a tua crença, uma crendice, mas nada pode comprovar isso assim. Então, chamamos de falácia de falsa causa, ou princípio de causalidade inválida. Vejamos aqui mais um tipo de falácia, que é o falso dilema. Isso aqui é bem interessante. Reparem aqui a imagem. O homem, tentando, né, cantar aqui, paquerar a mulher, ele vai dizer o seguinte para ela. E então, o que você escolhe? Vai jantar comigo ou vamos diretamente para a minha casa? Reparem que ele coloca aqui para a mulher um falso dilema. Ou você escolhe uma coisa ou outra. Ou você vai jantar comigo ou você vai comigo diretamente para a minha casa, tá legal? Claro que ele tem aqui interesses outros, né? É evidente para todos nós. Olha a cara dele aqui de maldoso. O que acontece, tá bom? Ele está propondo aqui um falso dilema. A mulher pode perfeitamente não querer nem jantar com ele e tampouco, né, ir para a casa dele diretamente. Mas ele propõe como um falso dilema. Há várias situações que a gente pode perceber isso, tá? Por exemplo, né, um repórter ou alguém que está inquirindo uma pessoa e fala o seguinte, vem cá, cidadão, você parou de roubar? Ora, se você responde isso de maneira direta, sem pensar, você está caindo numa falácia do falso dilema. Se você diz que você parou de roubar e você responde, sim, parei, ele pode dizer o que para você? Ah, então você era um ladrão, né? Você admite que você era um ladrão. Ou se você diz não, ele vai dizer, então você não só roubou, como você diz que não se arrependeu de roubar porque você continua a ser um ladrão. Então, isso aí é um falso dilema. Temos que tomar cuidado com as perguntas. Políticos em debates fazem isso muito frequentemente. Fiquem atentos, inclusive, para os debates. E aqui chegamos a mais um caso de falácia, tá? Que vai ser o nosso último caso hoje, tá? Vamos lá. É o caso da falácia do boneco de palha. Esse aqui os alunos da escola me perguntam bastante. Como é que ele aparece para a gente? Ele faz uma propaganda aqui de paz, pela paz. Nós vemos aqui, ele fala pela paz. E aí ele pergunta, não, você não é a favor da paz? Então você gosta da guerra? Tá bom? Ele não disse que gosta da guerra. O que ele falou aqui é que não queria aquele agrado daquele indivíduo. Simplesmente isso, tá bom? Eu vou dar aqui um outro exemplo interessante para a gente poder entender isso, tá? O indivíduo A coloca a seguinte questão. Nós devemos ter leis menos rígidas em relação à legislação da cerveja. E o outro disfarça e deturpa a tua fala e vai dizer o seguinte, não, toda sociedade com acesso irrestrito a bebidas alcoólicas acaba perdendo qualquer senso ético e termina em ruínas. Repare que o indivíduo A não falou que não deve ter nenhuma legislação, que deve liberar totalmente as bebidas alcoólicas. O que ele falou foi o seguinte, é necessário, seria interessante, que houvesse leis menos rígidas com relação à bebida alcoólica. Você pode concordar com isso ou não, isso é outra questão. Mas o discurso dele foi absorvido pelo outro e deturpado. Ele deturpa e joga contra o indivíduo. É o que nós temos aqui nessa imagem, tá bom? Ele oferece uma flor de paz, o indivíduo diz que não quer, e aí ele ataca o indivíduo. Olha lá, peraí, então você gosta da guerra, tá? Isso também é um tipo de falácia. Bem, para fechar, nós temos aqui uma classificação das falácias, né?
As falácias de irrelevância, que são contra o homem, nós vimos. O uso da força, nós vimos. O argumento da ignorância. O ad populum, que usa a ideia de todo mundo pensar assim, você não pode pensar diferente, não vimos aqui. Ad misericórdia, nós vimos. E depois tem aqui, né? Da insuficiência de dados. A petição de princípios, que nós vemos aqui, como um cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. A pergunta complexa, que joga o outro contra uma situação. A generalização apressada, que também nós vimos. A falsa analogia a gente não viu, tá bom? Podemos ver depois. Analogia é uma comparação de uma coisa com outra coisa, que a princípio não tem uma relação direta entre si. E o falso dilema, que nós vimos aqui. No campo da linguagem, nós temos o boneco de palha, acabamos de ver agora, a derrapagem e o discurso equívoco, que também nós vimos aqui daquela menina com a observação do pôr do sol ou vendendo o pôr do sol. Meus amados e minhas amadas, para essa aula de hoje, eu usei basicamente esses 3 livrinhos aqui, tá bom? O livro do Keller, que eu mostrei para vocês, Aprendendo Lógica, é um livro bem interessante, não é difícil de achar, da editora Vozes. Eu usei o livro Use a Lógica, da editora Best Seller, e também eu usei um livro de astronomia para poder mostrar aquela questão da Terra plana, né? Aquele equívoco da Terra plana. Bom, meus amados, e também não esqueci, né? Não posso esquecer, usei o livro básico de filosofia do professor Danilo Marconte, que é um livro referencial para todos nós. Meus amados, por favor, deem um like no nosso vídeo. Quem não está no canal ainda inscrito, se inscreva e aproveitem, porque nós temos toda semana pelo menos uma nova videoaula e um material para que vocês possam usar de maneira positiva, digamos assim, essas mídias sociais. Um grande abraço a todas e todos e nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, paz e bem.